mundo feliz, todo mundo alegre. Aleluia. Louve ao Senhor. É uma ordenança que nós recebemos da palavra. Louve. Todo ser que respira tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Louvar o Senhor. Faz assim, ó. Está respirando aí? Então a ordem de Deus é que você louve. Amém? E a gente muitas vezes pensa que para louvar o Senhor tem que estar tudo bem. Muitas vezes a gente pensa que para louvar a Deus as coisas têm que estar dando tudo certo. Isso é uma grande mentira, irmão. A Bíblia fala que Abacuque, capítulo 3, diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja muita coisa acontecendo dando errado, ele diz, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, se você está vivendo uma circunstância difícil na tua vida, algo que não está, às vezes, naquilo que você esperava, mesmo assim, a Bíblia te ordena, me ordena, nos ordena a nos alegrar e louvar o Senhor. Esse é o grande desafio, irmãos, para a gente. Aprender a louvar o Senhor em todo o tempo. A Bíblia diz, bendirei ao Senhor em todo tempo. E deixa eu te perguntar, em todo o tempo as coisas estão dando certo? Não, né? Às vezes não. Então não importa o que está acontecendo. Eu estou, dando essa introdução aqui para você, porque muitas vezes nós estamos aqui abatidos e quando você lê Salmos, você vê o próprio rei Davi dizendo, por que você está abatido, ó minha alma? Louve ao Senhor, reaja, reage. Se você ficar calado, ficar murmurando, ficar criticando, irmão, só vai piorar a tua situação. Se você tem essa atitude de quando as coisas não estão bem, você começa a murmurar, a reclamar, irmão, deixa eu dizer para você bem claro, e não é uma questão, está escrito, só vai piorar a tua situação, só vai piorar. Você quer melhorar? Quem quer melhorar? Então louve ao Senhor. Transforma essa murmuração em louvor. Transforma esse espírito crítico em louvor. Para de reclamar. Pare de reclamar. Nós todos temos que aprender com isso. Não estou dizendo só para vocês como se eu também não tivesse que aprender. Estamos toda hora no ensinamento, amém? Eu também tenho que aprender a não reclamar. Vocês, eu me incluo na mesma repreensão aqui. Precisamos louvar o Senhor. Amém? Dito isso, abra comigo Mateus capítulo 3. Vamos alinhar aqui um assunto que Deus tem colocado no meu coração. Evangelho de Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 8. Mateus capítulo 3, versículo 1. Você está sem Bíblia, irmão, você pode acompanhar, vai ser projetado aqui atrás de mim. Mas é sempre bom trazer a Bíblia, né? Não é porque tem projeção que a gente vai, vou deixar minha Bíblia em casa. Não, traga a sua Bíblia, amém? Traga a sua Bíblia, é importante você ter com a Bíblia, ou no celular, acompanhar também, tá? Faça aí anotações, marque tudo que está sendo pregado, né? Isso é importante. É bom você trazer uma agenda, é bom você trazer um caderno, para você marcar. Sabe, isso mostra que você está dando atenção à palavra, né? Mas eu tenho celular, marca no celular, não tem problema, vai anotando, anote aquilo que te chamou a atenção. E quando você vai no GC durante a semana, você vai lembrar, opa, eu anotei isso aqui, deixa eu compartilhar algo que eu achei interessante, amém? Mateus capítulo 3, versículo 1 diz assim, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região, e em volta do Jordão, iam até onde ele estava e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Amém? Até aqui. O meu tema que eu quero compartilhar, que Deus tem colocado no meu coração, a semana passada, eu acho que nós estávamos aqui no turno de oração, né? E aí o Du colocou ali um texto, né? Sobre 2 Crônicas 7,14, a gente começou a orar sobre aquilo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. E aí eu estava aqui nesse turno, orando, do conduzindo, eu aqui no louvor, e o Espírito Santo trouxe uma convicção muito forte no meu coração, sobre uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, o arrependimento, um caminho para a transformação. Esse é o tema, arrependimento, um caminho para a transformação. Aqui quando a gente vê, irmãos, essa ministração, ela tem um propósito, né, de trazer temor e despertamento para o nosso coração. Trazer temor e despertamento para o nosso coração. Quando você vê a mensagem de João Batista, né, não era uma mensagem suave. Não era uma mensagem assim, né, era uma mensagem muito clara. Era uma mensagem muito forte. Ele estava dizendo assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E você vê ali, né, nessa leitura que a gente fez, enquanto muitas pessoas, elas estavam indo até o Jordão para serem batizadas, para confessarem os seus pecados, havia também um outro grupo, um grupo religioso chamado fariseus, né, que estavam ali para criticar, estavam ali realmente para, né, falar mal, ficar só observando. E João confronta esse grupo duramente. No versículo que a gente leu ali, no versículo 7, parte B, né, diz: raça de víboras. Imagina, irmão, você ouvir isso, né? Raça de víboras, suas cobras venenosas. Vamos traduzir, né? Olha a pregação do homem. Como é que você se sentiria se alguém chegasse para você e dissesse assim: sua cobra peçonhenta? Raça de víbora é uma cobra, a víbora é uma cobra peçonhenta, que tem veneno, né? Como é que você se sentiria ouvindo uma mensagem dessa? Raça de víboras. Ele fez uma pergunta, dizendo: quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Preste atenção nessa pergunta. Quem deu a entender que você podemos fugir, né, com aquela aparência? Porque os fariseus, eles eram pessoas que eram muito aparência, um culto de aparência. O culto deles era tudo aparência. A adoração deles era tudo aparência. E isso sempre me chamou a atenção, porque até Jesus aparecer, os fariseus eram tidos como pessoas super espirituais, não é verdade? Até Jesus aparecer, os fariseus, porque eles seguiam a lei de Moisés e faziam isso, faziam aquilo, e todo mundo, olhando para os fariseus, se achava assim: puxa, eu não consigo atingir esse nível aí, né? Aí Jesus aparece. Quando Jesus começa o seu ministério, Jesus começa a confrontar essa religiosidade morta. Jesus começa a confrontar a hipocrisia deles, né? Dizendo: vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Jesus começa a revelar para o povo que aquele culto que estavam prestando era um culto hipócrita. Ele chega a citar o profeta Isaías dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, porque ensinam preceitos de homens. Sabe que existe uma adoração que ela é inútil? Tem adoração que Deus não recebe. Existe adoração. Esse dia nós estávamos aqui no louvor, né, numa reunião, o pastor falou sobre a verdadeira adoração. Isso que a gente conhece muito bem, né? O Pai procura os verdadeiros. Se o Pai procura os verdadeiros, é porque tem aquele que são os falsos. Essa é a lógica do versículo. Se o Pai está procurando verdadeira adoração, é porque existem falsos adoradores. Essa palavra, por isso que eu falei, é uma palavra que tem que trazer temor e despertamento para a gente. Se João Batista era alguém que confrontava, nós somos um povo profético, irmãos, que estamos preparando o caminho do Senhor. João Batista foi aquele que preparou a primeira vinda. Agora nós estamos no espírito profético da segunda, preparando a volta de Jesus. Muitas vezes, irmãos, o evangelho, ele vem sendo diluído.
O evangelho está sendo cada vez mais diluído, misturado com um monte de coisa, para que você não seja confrontado em absolutamente nada, porque isso vai machucar o teu ego. E aí você não vai vir mais na igreja. Tu acha que João Batista, quando estava pregando, estava preocupado com isso? Ele foi enviado por Deus para fazer isso. Vá para o deserto e pregue arrependimento. João Batista foi enviado pelo Espírito Santo para ir para o deserto e pregar arrependimento. Arrependimento, irmãos, é transformação. Você que quer estar sentado aqui no culto, culto após culto, semana após semana, irmão, não pense que você vai fugir da ira de Deus, e sentado aí. Não, eu estou na igreja, eu estou vindo no culto. Sem arrependimento? Não vai fugir. Não, eu estou na culto, eu vou no GC. A gente faz tudo certinho, que nem os fariseus. Né? Que nem os fariseus, estamos no culto, GC, vai tudo quanto é coisa. Porque a gente está querendo fugir. A gente está querendo fugir do arrependimento. Nós estamos tentando fugir do arrependimento. A verdade é essa. Muitos estão só tentando fugir do arrependimento. É o que esses fariseus estavam fazendo. Não estava havendo transformação, não estava havendo mudança, a vida continuando a mesma coisa. Enquanto outros estavam ali confessando os seus pecados, reconhecendo, eu sou um pecador, eu preciso da graça de Deus. Nós precisamos entender isso de uma forma muito séria. Lá em Romanos, no capítulo 2, olha o que Paulo diz, olha que confronto também, né? Romanos, capítulo 2, no versículo 1. Está falando sobre o juízo. Está falando sobre o juízo de Deus. Irmãos, está chegando o tempo do juízo. E a Bíblia fala, Pedro fala que o juízo vai começar por onde? Pela igreja. O juízo de Deus vai começar por nós. Mas haverá esse juízo de Deus. Ainda assim, é um chamado de misericórdia. Porque, irmão, se Deus ainda está te dando oportunidade para mudar, para se arrepender, é porque Deus te ama. Porque vai chegar o momento que isso não mais vai ser possível. Então Deus está derramando graça sobre nós para arrependimento. O juízo de Deus, o juízo vindouro está chegando. O juízo vindouro está próximo. E a igreja vai começar por nós, a igreja. E olha o que Paulo diz. Por isso, versículo 1 de Romanos 2. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por isso você é indesculpável. Diga indesculpável. Nós somos indesculpáveis, irmãos. Quando julga os outros, não importando quem você é. Está falando sobre julgamento. Muitas vezes está julgando os outros, julgando o pecado dos outros. Sabe quando Jesus fala assim, por que você olha o cisco no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu? É exatamente isso. Está julgando o irmão, o pecado do irmão, aquele irmão faz isso, e aí você se justifica por causa do pecado do outro. Você se justifica por causa do pecado. Não, mas olha o que ele está fazendo. Eu não estou tão assim. Irmão, tu acha que você é indesculpável por causa disso? Você está querendo se justificar por causa do outro? Você está usando o outro como base para o teu pecado? Você está usando o teu irmão. A Bíblia diz que você é indesculpável. Não tem desculpa. Você está olhando para o outro. Não, exemplo lá, o Ivan, né? Vai, meu amigo, mas um exemplo. Olha o que o Ivan está fazendo. Aí você olha para o Ivan, olha, repara lá. E usa ele como, não, mas eu não estou tão assim, né? Como se fosse, irmão, és indesculpável. O juízo de Deus vai pegar você do mesmo jeito. Porque você está se justificando. Você não está se arrependendo. Isso não é arrependimento, irmão. Se justificar, não é arrependimento. Se você é cheio de justificativas, não é arrependimento. Não, eu faço isso por causa disso, eu faço isso por causa daquilo, irmão. Isso não é arrependimento. Vamos continuar aqui. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo. Porque pratica as mesmas coisas que condena.
Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? A mesma declaração do profeta. Você pensa que você vai fugir? Você pensa que você vai se livrar? Não. A resposta está implícita. Não. Você não tem como fugir. Você não tem como se livrar. E você, versículo 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Presta atenção, irmão. Essa é uma noite onde a bondade de Deus está aqui nessa noite para te conduzir ao arrependimento. Ou você aproveita essa janela que está se abrindo. É uma janela de oportunidade que Deus está dando para a igreja. Você aproveita essa oportunidade. A bondade de Deus te conduz ao arrependimento. É porque Ele tem paciência com você. Ele não quer que você pereça, amém? Deus não quer que você morra. A Bíblia é muito clara sobre isso. Deus não quer que você seja condenado. Deus quer salvar você. A mensagem do arrependimento é justamente isso. Deus quer salvar você. Agora, se você está cheio de justificativa, achando que não, eu sou isso, eu sou aquilo, irmão, isso só está te condenando mais ainda. Versículo 5. Mas por ser teimoso, olha o que Paulo está dizendo, e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Você percebe, irmão, quando a gente não se arrepende, nós estamos acumulando ira. Estamos acumulando. Cada dia, acumulando. O arrependimento não vem, você está acumulando. Deus está falando com você através de todos os pastores, as mensagens. Deus está por bondade te conduzindo. Se arrependa. Todas as mensagens, todas as mensagens carregam arrependimento. Todas. Todas elas. Se arrependa. Porque todo momento alguém está pregando sobre família, seja qual for a mensagem. Está nos levando ao arrependimento. Puxa, eu preciso mudar isso lá em casa. Eu preciso mudar isso na minha conduta. Eu preciso mudar isso no meu posicionamento. É arrependimento toda hora. Só que se nós não nos arrependemos, nós estamos acumulando ira. E às vezes as pessoas têm medo do diabo, né, irmãos? Deus está te salvando dele mesmo. A gente transforma o diabo como um ser super poderoso. O diabo é derrotado, irmão. O diabo foi derrotado por Jesus. Mas a mensagem do evangelho é clara. Salvos da ira. A ira é de quem? A ira de Deus. Não é a ira do diabo. Deus está te salvando da ira dele mesmo. E aqui continua, né? Do justo juízo, versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. E aí Paulo diz: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Você percebe que tem dois caminhos aqui? Qual que você quer escolher? Você quer ter uma vida eterna? Você quer viver em glória? Amém? Ou você quer o juízo? A ira de Deus sobre você? Essa é uma questão de escolha, irmão. Não é Deus que vai decidir isso por nós. Deus não vai tomar essa decisão por você. Deus não vai tomar essa decisão por você. É você que escolhe. O evangelho, irmão, presta atenção, ele é uma boa notícia, né? Mas é uma boa notícia para quem se arrepende. O evangelho, ele é uma boa notícia para quem se arrepende.
Porque nós estamos pregando, olha, tem salvação para você, tem transformação para a tua casa. Você que está vivendo uma vida aí, onde o diabo tem roubado, matado e destruído os teus sonhos. Jesus quer te levantar, é o Evangelho. O Evangelho que traz esperança, que te levanta, irmão. Mas daí você ouve esse Evangelho e não quer. Não, eu quero andar aqui, nos meus pecados. Irmão, é você que está decidindo. Nós estamos aqui te dando a oportunidade. Se a gente pudesse, né, pastor, a gente te arrancava daí, mas não é a nossa competência. Nossa competência é pregar. A competência nossa, todos aqui, não só de quem prega aqui, de todos nós, é pregar. A obra de convencimento do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo. E a pregação com o Espírito Santo gera convencimento. Mas aí tem que ter uma decisão, uma terceira coisa que acontece. Você ouviu a pregação, o Espírito Santo está ali te convencendo, mas você não toma decisão nenhuma. Porque o Espírito Santo, ele não vai te forçar a tomar decisão nenhuma. Ele tá ali querendo, eu quero, né? Vai, se entrega. Daquela expectativa. Aí a pessoa fica endurecida. Não quero nada disso aí. Mas o Evangelho, ele é uma boa notícia para quem se arrepende. Mas para quem rejeita o arrependimento, o Evangelho também traz um aviso muito sério. Lá em João capítulo 3, versículo 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, João 3,18, acho que João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está o quê? Condenado. Qual que é a tua condição, pensando se você ainda não é salvo? Você que está aqui nessa noite ainda não é salvo, ainda não entregou sua vida para Jesus. Qual é a sua atual condição? Condenação. É o que Jesus está falando. Já está condenado. Qual é a condição de quem se arrepende e entrega a vida para Jesus? Não está condenado. Você está, irmão, numa decisão, né? Não estou condenado. Não estou condenado, estou condenado. Qual lado que você quer estar? É uma decisão sua. Quem que falou isso aqui? Foi Jesus. Jesus está mostrando para Nicodemos, naquela conversa que ele tem lá em João capítulo 3, que nós precisamos nascer de novo. O arrependimento é isso, você nascer de novo. Mas o arrependimento não para somente quando você nasce de novo, sabia? Nós precisamos viver uma vida em arrependimento. Porque o arrependimento é uma palavra no grego que significa metanoia, transformação de mente, mudança de mente. Então nós estamos todo o tempo numa transformação. É uma transformação que não para. Porque não é que você se converteu hoje, agora já está tudo perfeito. Né? Você se converteu, você está salvo, agora você entregou tua vida para Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só que agora é um processo de transformação. E o que vai te ajudar nesse processo? Arrependimento. E um religioso, uma vez eu ouvi essa frase de um pastor que me chamou muita atenção, ele disse assim: o religioso é aquela pessoa vacinada contra o arrependimento. Você quer saber o que é um religioso? É uma pessoa que ela é vacinada contra o arrependimento. Você enxerga isso nos fariseus, enxerga isso nos saduceus, nos religiosos da época. Jesus estava ali confrontando. Não é Jesus não estava confrontando eles só porque Jesus não ia com a cara deles. Não era essa a condição, sabe? É porque Jesus estava tentando conduzir eles a um arrependimento. Mas era um nível de religiosidade tão forte que eles não se abriam. Existem pessoas, irmão, que a coisa bate e não se arrepende. Espero que não sejam nós aqui. Amém? Mas nós temos que ter o coração molinho. Jesus falou: oh, Deus me perdoa, me arrependo. Sabe? Coração molinho. Talvez a mensagem mal começou, o cara já está chorando. O Espírito Santo falou comigo, sabe? Eu preciso pedir perdão. Eu preciso fazer isso. A pessoa ela já tem o coração molinho, não está endurecido. Como é que está teu coração? Analisa o teu coração. Sabe, como é que está o teu coração? Mensagem após mensagem sendo pregada, palavra após palavra. No GC estamos recebendo tanta coisa boa, irmão. Nós estamos num momento agora extraordinário. O pastor falou semana passada sobre o Jordão, né? Uma transição. Irmão, nós estamos vivendo como uma igreja uma transição. Você percebe o Jordão aqui de novo?
Onde é que as pessoas estavam indo? No Jordão. O Jordão é um lugar de transição. Jordão é um lugar de mudança. Toda vez que você vê o Jordão, você vai perceber isso. Quando o povo estava indo para uma próxima fase, o Jordão estava ali. Jesus veio no Jordão. João estava batizando no Jordão. O Jordão está sempre presente em momentos onde Deus está nos levando para algo novo. E para esse algo novo que vai acontecer, o arrependimento é necessário. Senão você não atravessa. Deus quer nos conduzir juntos, irmão. Deus não está aqui dizendo, o irmão lá não pode, a irmã não. Deus está chamando o povo. Vocês querem? Quero. Eu quero, Senhor. Eu quero o novo de Deus. Eu quero viver o extraordinário. Eu quero ter minha vida transformada. Então, arrependimento. Arrependimento. Você precisa de transformação. Nós precisamos de transformação. Nós precisamos. Amém? Nós precisamos disso. Então, Jesus está falando que precisa acontecer em nós uma metanoia. Lá em Atos capítulo 17, o versículo 30. O apóstolo Paulo está pregando, né? E acho que é Atenas, né? Se eu não me engano, onde é que ele está aqui? Atenas, é isso? Acho que é, né? Ele está pregando. O apóstolo Paulo, ele é um missionário, né? Viajou por tantos lugares. E nesse contexto, ele está numa cidade muito importante da época, Atenas. Ele começa a ver lá muita religiosidade naquele lugar. E quando ele se depara com vários monumentos, vários deuses, ele encontra um altar ao Deus desconhecido. Tem um altar lá que eles não sabem o nome. Paulo olha para aquele altar ao Deus desconhecido. E ele usa aquilo como uma mensagem para pregar. Ele começa a pregar. E nessa mensagem ele diz assim para aquele povo. Versículo 30, Atos 17, 30. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Irmão, se você, naquele momento da vida, antes de você entregar a tua vida a Jesus, nós estávamos na ignorância, não é verdade? A ignorância é a mesma coisa que as trevas. Quando a Bíblia fala de trevas, coloca ali ignorância. Nós estávamos na ignorância. Mas aí o Evangelho apareceu. Alguém começou a pregar. Alguém começou a falar de Jesus. Agora você entendeu a mensagem. Alguém começou a pregar para você, falar de Jesus, anunciar Cristo para a tua vida. Agora já não existe mais ignorância. Agora você conhece a mensagem. Deus não levou o tempo, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Enquanto você não sabia, Deus não levou em conta. Mas agora que você sabe, não pensa que você vai escapar. Uma coisa é você não saber. Eu não sabia. Não conhecia o Evangelho. Talvez hoje você está pela primeira vez, né, ouvindo o Evangelho. Ouvindo a pregação. Vamos colocar essa situação. Puxa, até hoje eu não conhecia essa mensagem. Deus não levou em conta. Tudo bem. Mas hoje você está ouvindo. E agora, você é indesculpável. A partir do momento que você ouve, você se torna indesculpável. Porque todos nós vamos comparecer diante de Deus. Todos nós. Todo ser humano na face da terra vai prestar contas de si mesmo diante de Deus. Todos. Segundo as suas obras. Todos nós vamos, irmão. Não vai escapar ninguém. Deus não vai colocar lá, aquele rei era muito importante, aquele lá era, não, vai aparecer lá. Todos os grandes imperadores da terra vão estar diante do Senhor. E o mais simples homem dessa terra vai estar diante do Senhor. Todos, eu e você vamos estar. Então, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, que você andava nas trevas. Mas agora Deus ordena que em todos os lugares nós nos arrependemos, amém? Essa é uma ordem de Deus. O que é um arrependimento verdadeiro? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo. Vamos entender o que é um arrependimento verdadeiro. Diz assim, 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza segundo Deus, presta atenção na leitura. Porque a tristeza segundo Deus produz o quê? Arrependimento.
para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vou ler de novo. Porque a tristeza, segundo Deus, quando é algo que vem do Espírito. Aqui não está dizendo que Deus é triste, tá? Aqui está dizendo que muitas vezes, quando você está ouvindo uma mensagem, você começa a sentir uma tristeza. Uma tristeza que você começa a pensar, puxa, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, o que eu estou fazendo não está agradando a Deus. Sabe quando você chateia alguém que você ama? E você se sente triste pelo que você fez? Você, puxa, pisei na bola. Pisei na bola. Pisei na bola, tenho que ir lá pedir perdão. É isso. Quando você entende o amor de Deus, e você entende, puxa, eu feri o coração do Pai. Uma tristeza segundo Deus, que te leva ao arrependimento para a salvação. Amém? Quantos querem salvação aqui nessa noite? Aleluia, todos querem salvação. Agora a tristeza do mundo produz morte. Irmão, o problema é quando é outra tristeza. Leva a pessoa para depressão, leva a pessoa com os pensamentos. Não é essa não é a tristeza de Deus. A tristeza, segundo Deus, ela te conduz ao arrependimento. Então, se Deus nessa noite está te conduzindo ao arrependimento, é Deus que está movendo isso. Não é só aquela tristeza de, né, mas daí a pessoa faz que nem Judas, né? Judas, ele não se arrependeu de verdade. Judas sentiu remorso. Judas traiu Jesus. Judas traiu o mestre por 30 moedas de prata. E aí quando Judas viu o que aconteceu, que pegaram Jesus e tudo que estava acontecendo, ele ficou com aquela tristeza, que não era tristeza segundo Deus, foi uma tristeza do mundo, que levou ele a se suicidar, tirar sua própria vida. Pedro também foi alguém que negou Jesus. O apóstolo Pedro foi uma pessoa que negou Jesus. Enquanto ele estava lá, não, mestre, eu nunca vou negar, e sabe, batendo no peito, não, jamais. Se todos te abandonarem, eu vou estar aqui firme. De repente veio os soldados, veio prender Jesus, todo mundo deu no pé. E aí, então lá, Jesus lá sendo, passando por um julgamento, Pedro de longe, alguém vem, mas tu é um discípulo, sim, tu é. Não, começou, não, eu não sou, veio 2, veio 3. E aí o galo cantou, porque Jesus falou para ele, né? Antes de o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E quando o galo canta, ele lembrou da palavra de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente, uma tristeza. Você percebe que a vida de Pedro, a partir daquele dia, ele não se considerava mais discípulo. Ele não se considerava mais discípulo. Tanto que quando Jesus ressuscitou, a única pessoa que é chamada pelo nome é Pedro. Diga aos meus irmãos e a Pedro. Pedro é o único que é citado pelo nome. Porque Pedro não se considerava mais discípulo, parte do time. Mas Jesus manda chamar Pedro. E a gente sabe que Pedro passou por uma restauração. Pedro foi restaurado porque ele se arrependeu. Assim talvez é muitos de vocês que estão aqui. Eu neguei Jesus. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. E pai, fica naquela condenação. Mas deixa eu dizer, existe restauração para a tua vida. Essa mensagem não é para nos condenar. Amém? O propósito não é gerar condenação. O propósito é que você seja transformado. A Bíblia diz lá, em Provérbios capítulo 28, 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. O arrependimento verdadeiro é o quê? Quando você confessa e deixa. Não é só confessar. Confessar é uma parte. Às vezes a pessoa confessa, mas continua. Ainda não é arrependimento. É confessar e deixar. 2 coisas que acontecem. Confissão e abandono do pecado. Isso é o verdadeiro arrependimento. O que não é arrependimento? O remorso vazio, uma culpa sem mudança. Isso não é arrependimento. O que não é arrependimento? Uma emoção passageira. Às vezes você está aqui, ouvindo essa mensagem, tá, o teclado ali, né, fazendo um fundo, a pessoa se emociona. Isso não é arrependimento.
não é emoção passageira. O que não é arrependimento? Uma religiosidade sem mudança. Não é arrependimento. Agora, o que é arrependimento? É a mudança de mente e de coração. Arrependimento é um reconhecimento sincero do pecado com desejo genuíno de mudança. Isso é arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento sincero do pecado com desejo genuíno de mudança. Eu nunca mais quero ser assim. Eu nunca mais volto para esse lugar. Eu nunca mais. É um corte, irmão. É um corte do cordão umbilical que você tem com o pecado. Você precisa cortar esse cordão umbilical que você tem com o pecado. Precisa cortar. Tem muita gente carregando. Eu vejo no meu espírito isso claramente. Muitas pessoas com um cordão umbilical aqui. Com o pecado. Essa noite Deus quer trazer uma tesoura para cortar isso aqui. Você precisa cortar esse cordão umbilical com o pecado. Tem que cortar, irmão. Tem que cortar. Esse apego ao pecado. Esse apego às coisas que Deus quer que você se arrependa. O arrependimento, ele é um fruto de um coração quebrantado, dependente da graça de Deus. Quando a gente vê, né, João pregando ali, ele traz uma mensagem muito forte, não é verdade? Ele traz uma mensagem forte. Mas eu quero falar para você nessa noite que Deus sempre responde, presta atenção, Deus sempre responde ao coração arrependido. Diga comigo, Deus sempre responde ao coração arrependido. Sempre responde. Por mais que agora eu estou falando, às vezes até de uma forma firme, irmão, mas não é por mal. É porque essa é a mensagem do Evangelho. Eu não tenho como passar para lá e para cá. Eu não tenho como tentar trazer uma mensagem aqui para, eu não quero magoar os meus irmãos. Irmão, eu amo vocês, é por isso que eu preciso que essa mensagem seja clara. Os pastores amam vocês, a igreja ama vocês, é por isso que essa mensagem precisa ser clara e direta. Não adianta ficar passando a mão na cabeça, isso não vai mudar você. Você quer mudança? É arrependimento. Só que Deus sempre vai responder ao coração. Lá em Salmo 51, 17, olha só. Diz assim, Salmo capítulo 51, versículo 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não vai desprezar um coração que se quebranta na presença dEle. Deus não vai desprezar você. Não importa o que você tenha feito. Não importa o que o diabo está tentando colocar na tua cabeça. Não, isso aqui é imperdoável. Isso, irmão, isso é uma mentira. É uma mentira. Eu posso dizer claramente que é uma mentira. Porque Deus sempre responde ao coração arrependido. Quando você vê o ministério de Jesus, você vê que Jesus sempre era cercado de prostitutas, pecadores, que os fariseus falavam, né? Os pecadores. Havia o grupo dos pecadores, das prostitutas, dos publicanos. E os religiosos estavam lá sempre. Esse aí anda com esse tipo de gente. Esse homem aí anda com esse tipo de gente. Né? Não era a crítica que toda hora Jesus recebia? Andando com gente que os religiosos condenavam. Mas Jesus deixava eles se aproximar. Jesus nunca empurrou eles para fora. Jesus sempre deixou eles se aproximarem. Venham. Nós cantamos, né? Venha assim como estás. Venha assim como você está. Nós não estamos aqui, irmão, não importa qual é o rótulo que você tem recebido na vida. Não importa o rótulo que você tem recebido na tua casa. Não importa o rótulo que colocaram sobre você. Deus está te chamando ao arrependimento. Vem que eu vou te receber. Eu vou receber você. Nós não estamos aqui, irmão, para selecionar grupos. Não, esse aqui é o grupo que eu vou andar comigo, né? Esse é o grupo que vai lá no meu GC. Essa é a galera que eu quero lá em casa. Não importa, irmão, quem seja. Não importa quem seja, irmão. Nós queremos receber todos vocês. Congregando nos nossos grupos. Porque, irmãos, a gente tem um culto 1 hora por semana, 1h30 por semana. Mas nós temos grupos de crescimento que é justamente por isso. Para que a gente possa cuidar de você, amar você, abraçar você. Está te acompanhando. Porque, irmão, é um processo, o arrependimento é um processo. A Bíblia diz
Como o texto que eu disse no começo, né? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está falando para o povo. Cadê o povo de Deus? Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Essa é uma promessa de Deus para o povo de Deus. Deus sempre vai responder o coração arrependido. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 15, versículo 7. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Sabe que quando você se arrepende, existe alegria no céu. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, os céus fazem festa. Mais um! Nós precisamos ser uma igreja assim, irmão, que celebra as conversões que estão acontecendo aqui. E por último, para mim finalizar, o arrependimento genuíno gera frutos. O arrependimento genuíno gera o quê? Frutos. O que João Batista estava pregando lá? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento, ele vai produzir fruto. Isso vai aparecer, se torna evidente. Não tem como uma pessoa dizer que está arrependida e continua do mesmo jeito. Está entendendo? Quando você se arrependeu, irmãos, as coisas vão começar a dar fruto. A tua família vai perceber. Os teus amigos vão perceber. Todo mundo vai ver. Cara, o que aconteceu? Tu está tão diferente. O que aconteceu com a tua vida? Eu não estou entendendo. O que foi que aconteceu? Sabe? Todo mundo vai começar a se questionar. Puxa, o Cristiano, né? Era tão brabo, era tão nervoso. Fazia, né? Agora está aí tão calmo, tão tranquilo. O que mudou? O que está acontecendo? Me dá esse remédio aí, né? As pessoas começam a brincar. Mas porque, irmão, está gerando fruto. O arrependimento verdadeiro, ele produz fruto. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 28, Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Isso aqui é arrependimento. Uma pessoa que roubava, todo mundo sabia que roubava, mas agora ela não rouba mais. É um exemplo. Ela não rouba mais. Agora essa pessoa que roubava, se arrependeu, agora ela está trabalhando para ajudar o necessitado. Está percebendo? Agora uma pessoa que era ladrão, às vezes a gente critica tanto os nossos políticos, né? Irmão, esse pecado da maledicência tem que sair da nossa boca. Às vezes a gente está muito crítico. E a Bíblia nos ordena a fazer o quê? Ore pelas tuas autoridades. Porque eles também precisam de arrependimento. Se nós estamos só criticando, irmão, eu não estou dizendo que está tudo certo. Mas eu estou dizendo que nós precisamos orar. Precisamos parar de ficar murmurando e sendo maledicente. Porque às vezes nós estamos criticando alguém que está fazendo algo corrupto, mas nós estamos sendo maledicentes. E estamos pecando do mesmo jeito. Estamos nos tornando indesculpáveis. Ah, é corrupto, é isso, é aquilo. Irmão, não interessa. Não interessa. O que a Bíblia ordena que você faça? Ore. 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 Os apóstolos sempre estão falando, ore pelas tuas autoridades. Ora pelo teu patrão. Você tem orado pelo teu patrão? Você tem orado pelo teu chefe? Você tem abençoado os teus supervisores? Você ora por eles? Ah, eles são isso, eles são aquilo. Nunca me dão aumento. E nunca vai ganhar. E nunca vai ganhar. Porque você só está declarando aquilo. Você está gerando sua morte. Agora muda a tua oração. Começa a orar, abençoa. A Bíblia diz, abençoa e não amaldiçoe. Isso é arrependimento. Mudança de palavra, mudança de atitude, mudança de postura. Você não é mais a mesma pessoa. Se até aqui você estava na ignorância, tudo bem, Deus vai te perdoar. Mas a partir de hoje, você tem que mudar a tua postura. Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Fica de pé. Isaías capítulo 55, versículo 7.
Isaías 55, 7 diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele.